Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que Yahweh, o nosso Pai Altíssimo, esteja na vida de cada um de vocês. E hoje nesse vídeo eu quero comentar acerca do que vem acontecendo nesses últimos dias. A gente sabe aí do momento crítico, um momento complicado que todos nós estamos vivendo, onde temos aí muitas e muitas famílias, muitas pessoas que foram vítimas daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Uma situação muito séria, muito lamentável, que deveria receber mais atenção, inclusive, do que realmente está recebendo. Inclusive, tenho buscado nos últimos dias ajudar da forma que eu posso, divulgando o que eu vejo que é confiável, e eu espero que as pessoas façam o mesmo. Não endureça o seu coração ao ver o seu próximo passando uma necessidade como essa, porque a situação lá realmente não foi brincadeira. Se coloque no lugar dessas pessoas. Imagine só se isso acontecesse com você, com a sua família. Imagina só se você perdesse tudo no que tange bens materiais, ainda que você tenha fé no Criador e isso seja o tudo na sua vida. Imagina só você perder as coisas básicas do seu dia a dia, os recursos que você possui, a casa que você possui e ficar sem absolutamente nada. Então imagina só o teste, a prova que tantas pessoas estão vivenciando lá no Rio Grande do Sul atualmente. Então quem puder, faça a sua parte, ajude da forma que puder. É claro que hoje é muito difícil você confiar em alguém, tem muitas pessoas que se aproveitam sim dessas situações para se autopromover ou mesmo para aplicar golpe. Infelizmente isso acontece, mas tem pessoas sérias que estão lá trabalhando. Até vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui também fixado alguns links de que realmente eu vi que é confiável, de fontes que estão recebendo essas ajudas e estão de fato lá na linha de frente ajudando. Então fica aqui essa recomendação, não deixe de ajudar da forma que você puder. E outra coisa, é tempos de nos prepararmos e de nos revestirmos cada vez mais com as armaduras espirituais. Se você puder, ore mais, se consagre mais, jejue, porque o jejum é uma arma poderosíssima para esses tempos, não à toa que sinto que venho sendo direcionado no meu canal para falar mais sobre. Então tudo isso nós devemos ter em mente. Mas algo também que eu quero refletir aqui é como que o amor se esfriou, né? Aquela profecia lá de Mateus 24, ela é muito aplicável, muito real para os nossos dias. O amor, de fato, se esfriou completamente e se esfriou em todas as esferas. Primeiro que houve lá aquele show daquela mulher lá, que foi um verdadeiro ritual. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de discernimento espiritual sabe do que eu estou falando, sabe que isso é muito óbvio, é muito escancarado. É só você ter um pouquinho de luz dentro de você que você vai perceber que aquilo lá não tem nada de luz, não tem nada de bom naquela história. Foi um ritual escancarado, uma adoração, uma exaltação a Satanás. Não tem muito o que falar em cima disso. Só de ver muitas pessoas ridicularizando quem fala isso, vocês estão viajando, para de propagar fake news, esse povo viaja, esse povo é lunático, teórico da conspiração, você já percebe como que as pessoas elas estão com o coração petrificado, de não perceber algo tão escancarado, algo tão simples, né? E como que nessa cultura o espiritual foi tão tirado da vida e da mente das pessoas. As pessoas elas são tão voltadas para o material, elas acham que tudo se resume no material, sendo que na verdade tudo vem primeiro do espiritual para o material. O material é passageiro, o material é temporário e o material é submetido ao espiritual. Essa que é a real. Mas a gente vê que nessa geração, essa cosmovisão helenista, essa cosmovisão materialista, darwinista tomou conta da mente das pessoas, ao ponto de elas não enxergarem as trevas que estão escancaradas aos seus olhos. Então isso é muito triste de ver como que o amor se esfriou e as pessoas não enxergam algo tão óbvio. Assim como também eu vejo, inclusive nesse meio despertar aí, que hoje eu vejo que cada dia tem ficado mais corrompido, porque a ideia de despertar, de compreender a realidade, ela é muito boa. Porém, muitas pessoas elas começam a entrar em caixas, começam a entrar em cada coisa que assim a gente só vê como que vão se perdendo com o tempo. Até começam por uma boa causa, mas quando vê vão se perdendo. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas demais em saber a real causa lá da tragédia do Rio Grande do Sul. Foi armas de homens, né? Tem um nome específico para isso, ou foi o próprio Criador? Um fica brigando com o outro, não foi isso, foi aquilo, você está errado, você está enganado, é eu que estou certo. É uma disputa de ego, mas e ajudar as pessoas que estão lá? Por que não ajuda? E usar do seu perfil para realmente divulgar aqueles que estão com campanhas de doações. Por que não faz isso?
e proclamar uma oração para os irmãos lá, ou um propósito de jejum, por que não faz isso? Porque estão tão preocupados em saber a real causa e não preocupam com a solução, que é o mais importante. Então eu vejo que isso está contaminando inclusive esse meio despertar aí, o que só prova para mim que o amor está se esfriando. Cadê a essência do evangelho? Que é você amar ao Criador e amar ao seu próximo, servir ao seu próximo, perdoar, exercer a misericórdia, sempre buscar ajudar aquele que precisa de ajuda para que ninguém passe necessidade. Então assim, é muito triste de ver o rumo que o mundo está tomando, o rumo que essa geração está tomando. As pessoas, elas estão tão egoístas, tão amantes de si, como fala lá em Timóteo, que não enxergam a dor do próximo. É só quando a água realmente bate na bunda que cai na real, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, infelizmente, a gente vê como que nessa geração, nessa sociedade, esse tipo de ideia egoísta de você apenas se preocupar com o próprio nariz tem tomado cada vez mais conta. E pessoas estão preocupadas demais com teorias, com especulações do que realmente a solução para os problemas. Não que não seja importante você não saber mais da verdade, é claro que é importante. Inclusive sobre essa situação aí, sobre a verdadeira causa, eu penso que pode ter sido as duas coisas. Primeiro, que o homem não tem esse poder todo que algumas pessoas colocam como se os agentes aí dos controladores desse sistema mundial tivessem o poder de gerar inúmeras catástrofes no mundo todo. Não, eles não têm esse poder todo. Se você pensa assim, você está enganado, você está colocando uma autoridade sobre eles que nem eles têm. Então, engano seu se você pensa que eles estão realmente causando tudo que é tragédia ao redor do mundo. Não estão, eles não têm esse poder. Mas, por outro lado, há sim uma ação dos homens, há sim uma ação deles, principalmente quando são questões mais localizadas, em locais específicos. Agora, quando é no mundo inteiro, pode ter certeza, são sinais da inversão magnética. E tais situações aí envolvendo enchentes têm acontecido no mundo inteiro. Não aconteceu só no Brasil, não. E nem só no Rio Grande do Sul, aconteceu em outros lugares do Brasil também. Por quê? Porque tudo isso indica os tempos que nós estamos vivendo. A Terra está em trabalho de parto. A Terra é um organismo vivo, é um organismo inteligente, onde quando ela começa a ficar desequilibrada, o campo eletromagnético da Terra começa a ficar carregado, isso acontece de forma natural, essa desarmonia, essa desordem no próprio funcionamento do campo eletromagnético da Terra, no próprio funcionamento das ordens naturais do planeta em que estamos inseridos, do mundo em que estamos inseridos. E isso se dá, inclusive, pelo amor se esfriar, porque cada pessoa ela emite uma frequência eletromagnética. O coração é o maior bombeador do seu ser, do seu corpo, de frequência eletromagnética. Quando o amor se esfria, as pessoas começam a emitir frequências densas, frequências carregadas, frequências de pecado. Por isso que nós vemos o campo eletromagnético da Terra tão desregulado assim, porque o amor se esfriou, as pessoas estão cada dia mais distantes do Criador. Elas não estão focando mais nas coisas necessárias, nas coisas básicas, estão tão preocupadas com conhecimento, com teoria, com especulação e esquecem do básico, do arroz com feijão do Evangelho, que no fim é o que realmente importa. Isso é uma prova de que o amor se esfriou, de que nós estamos nesses últimos dias e que em breve Yeshua vem. O juízo do Criador aos poucos está sendo sim realizado neste mundo. Não, o homem não tem esse poder todo de provocar inúmeras tragédias ao redor do mundo. Não foi dado ao homem esse poder, não foi dado aos demônios esse poder, porque quem rege os fenômenos naturais da Terra é o próprio Criador. Agora, é claro que quando ocorre esse esfriamento do amor, o próprio campo eletromagnético da Terra, o próprio funcionamento da Terra começa a ficar alterado. E como eu disse, não que não tenha essas armas aí, nessas questões aí, que pessoas que têm influência neste mundo fazem. Tem sim, alguns eventos são causados sim, vamos bater a real também, não é essa, eles não têm poder nenhum e não podem fazer nada. Não, algumas coisas eles fazem, eles só não têm o poder de fazer tudo, é basicamente isso. Então quando tiver lá o sol negro, quando tiver a lua em forma de sangue, não são eles que vão fazer isso, é o próprio juízo natural que acontece na Terra. Então é muito importante a gente saber separar as coisas, nem ficar de um extremo, nem ficar de outro, e acima de tudo, sempre enxergar tudo com olhos espirituais, entendendo que nós, como servos do Pai, devemos agir, devemos ajudar. Porque uma coisa que eu tenho percebido também, tem pessoas que claramente estão se promovendo em meio a essa situação. Eu prefiro nem citar nomes. Estão aí ganhando uma mídia gigantesca em cima, mas a questão é o seguinte, se tais pessoas estão fazendo alguma coisa lá no Rio Grande do Sul, mesmo que com más intenções, isso significa
que faltam servos do Pai com boas intenções fazer o que eles estão fazendo. Vamos bater a real? Não falta isso mesmo? Então todos nós devemos ter algum posicionamento. Não estou dizendo que a gente precisa ter o alcance que essas pessoas influentes têm. Nós não teremos de fato. O importante é, com o alcance que nós temos, com aquilo que nos for outorgado, a gente de fato cumprir o nosso papel e não ser negligente, principalmente quando envolve algo tão humanitário como a ajuda para com o nosso próximo. E sim, a questão do juízo do Criador vai acontecer em todo lugar, não é só lá não. Tudo sim acontece com uma permissão dele. Mas nunca se esqueça que tem pessoas que estão passando por situações muito críticas e nós devemos sim ter algum tipo de posicionamento, sendo luz o tempo todo, sendo sal em meio a essa terra. Mas é isso, foi só uma reflexão que eu queria trazer aqui para você nunca esquecer do que realmente importa, da essência do Evangelho. E espero que essa mensagem toque no seu coração. E é isso, que o Eterno esteja na vida de cada um de vocês. Deixarei disponível aqui algumas fontes que eu vi que são confiáveis e que você pode de alguma forma fazer a diferença. E no mais, esteja aí em oração, quem puder em jejum, em consagração, para que a vontade do Pai prevaleça e para que estejamos preparados em meio a tudo que está por vir. É isso, até mais.